Bem-vindos ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a versão do iOS 17.4 pública, finalmente está disponível para os usuários de iPhone. Nós fizemos o vídeo da Release Candidate, eu esperava que poderia ter saído uma segunda Release Candidate, a Release Candidate 2, mas não. Então provavelmente naquela versão a Apple não encontrou problemas, nenhum bug importante e lançou a versão para o público. A versão do iOS 17.4 pode ser instalada a partir do iPhone SE de segunda geração, do iPhone XR e XS em diante. A versão anterior aos citados não tem a possibilidade de instalação, mas a Apple, em alguns modelos, continua apresentando os patches de segurança para que você consiga utilizar o seu dispositivo. Antes de a gente falar, gostaria de me apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que tem o intuito de aproximar a tecnologia, de deixá-la descomplicada para você que está aí nos assistindo. Então, vamos às principais mudanças do iOS 17.4. O principal enfoque do iOS 17.4, a principal alteração e radical, é o cumprimento da determinação da União Europeia de que a Apple não detesse mais o monopólio da loja de aplicativo para instalação no iPhone. Então, para os devices que têm um login da Comunidade Europeia, eles vão ter a possibilidade de instalar aplicativos em outras lojas que não a App Store. E para isso, se você quiser testar essas novas lojas no futuro, você vai ter que fazer um ID Apple, uma conta da Itália, da Espanha, de algum país pertencente à Comunidade Europeia, incluindo que o Reino Unido não faz parte da União Europeia. Ele continua utilizando que nem nós. Para nós, continuamos instalando os apps pela App Store. Lembrando, se você fizer o jailbreak, você consegue instalar os apps. Isso lembra muito os primórdios do iPhone, quando nós instalávamos o aplicativo pelo Cydia. Tinham aplicativos muito bons lá, pagos, só que com a melhoria do sistema operacional e sua atualização, a App Store ficou muito boa. Eu particularmente acho que não devo fazer um jailbreak, faz mais de 8 anos que eu não faço o desbloqueio do iPhone. Um novo incremento também para aqueles que gostam de emoticons são o acréscimo de novos emoticons. Então agora a gente tem um que diz não, outro que diz sim, uma fênix, corrente quebrada, cogumelo, limão, família sem gênero, então seriam 2 responsáveis por 2 crianças, um indivíduo solo e uma criança, um indivíduo solo e 2 crianças, e 2 indivíduos e uma criança. Também temos pessoas andando do gênero masculino, pessoas andando do gênero feminino, cadeira de roda motorizada, cadeira de roda manual e corredores. Então, esses são os novos emoticons que chegaram no iOS 17.4. Um recurso super interessante que agora tem no iOS 17.4 é a possibilidade de você escutar uma música. Eu não vou fazer esse teste por causa de direitos autorais, que eu vou ter que executar a música aqui e aí o vídeo vai ter problema com o YouTube, mas você vai estar podendo escutar uma música, utilizar o app de música da Apple para saber qual a música e colocar aqui na sua lista, na sua playlist. Ele vai identificar a música, você vai acrescentá-la. Além das ferramentas colaborativas, que agora você pode fazer uma playlist colaborativa que veio lá no 17.3. Esse recurso é bem interessante também. Aqui houve um acréscimo do botão início, que também vai ter lá no aplicativo Podcast, que sim sofreu modificações bem interessantes. O aplicativo Podcast agora tem a transcrição de áudio. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um áudio em inglês, coloquei ele para rodar, vou baixar o volume para a gente não ter também problemas com o próprio YouTube. E aí, o interessante é o seguinte, eu tenho a opção de colocar aqui um símbolo, no símbolo de diálogo, ele fazer a transcrição do que está sendo dito no podcast. Isso é interessante, que se você estiver num ambiente barulhento, você consegue focar a atenção do seu texto. E outro ponto interessante também é que você pode, se você está fazendo curso de inglês ou está tentando aperfeiçoar e manter o seu inglês em dia, você pode fazer a leitura
junto com a pronúncia da palavra. Isso é muito bem-vindo. Outro ponto interessante é que você pode procurar dentro de um podcast assuntos específicos. Então eu vi aqui o nome eu vi Bitcoin, para entrar no tema político americano. Então eu coloquei Bitcoin, ele já foi direto e achou 6 vezes a palavra. Então eu posso já ir diretamente ao tema que me interessa quando eu estou escutando um podcast. Agora tem a versão transcrita em alemão, francês e espanhol. Ainda não veio para português, mas eu acredito que com o tempo eles vão colocar na nossa língua. Eu vou fazer o teste para vocês terem a certeza que em português não está funcionando. Às vezes eu posso até me surpreender. Eu vou fechar aqui esse e vou colocar, por exemplo, do Mac Magazine. Tem um podcast de 3 dias atrás. Executar. Estou executando ele. Ele já começou a execução. Quando eu clico aqui, ó, não acontece nada, não está disponível o botão de transcrição. Eu espero que, quem sabe, na 17.5 esse incremento venha, ou se não, já vai ficar direto para 18, que seja. Mas é um recurso muito interessante que faz falta na nossa língua materna. Um ponto bem interessante agora para os donos de iPhone 15 e 15 Pro é que nós temos no 17.4 mais informações sobre a bateria. Então agora ele vai me dizer se a saúde da minha bateria está normal ou se precisa ser trocada. E aí quando eu entro aqui nessa parte, ele vai me dar a capacidade máxima, que vocês têm também no iPhone de vocês, tanto na versão 14 e as mais antigas. Ele me dá a contagem de ciclos de bateria, então eu tenho 110 ciclos. A data de fabricação é de outubro de 23 e o primeiro uso que foi em novembro de 23. E agora, um fato interessante que foi divulgado estranhamente sem muita divulgação pela Apple, que a Apple garante que sua bateria vai reter durante 1000 ciclos até 80%. Lembrando que 80% é o número que a Apple coloca que se a sua bateria estiver abaixo disso, o seu iPhone não vai conseguir entregar a potência máxima dele. Então, eles colocaram esse comunicado dizendo que, assim como todas as baterias recarregáveis, a bateria do iPhone tem uma vida útil limitada, eventualmente pode precisar de manutenção e reciclagem. A gente tem um vídeo no canal que eu explico como funciona a bateria de lítio e demonstro para vocês que ela é um item consumível, ou seja, o item que você vai consumindo diariamente, ela vai chegar no seu fim. A bateria original foi projetada para reter 80% da capacidade em 1000 ciclos, em condições ideais. Antes isso era 500 ciclos, então no iPhone 14 para trás, as baterias tinham a autonomia de vida útil de 500 ciclos, ela conseguia manter até 80%. Agora eles aumentaram para 1000. O interessante é o seguinte, se a bateria com menos de 1000 ciclos cai abaixo de 80%, a Apple vai ter que cobrir a garantia, já que ela foi projetada para isso. Então, isso é um fato interessante que, como consumidores, vai nos ajudar bastante. E parece pouco falar esses números, mas se você pensar que se você usar um ciclo por dia, você vai ter aí um incremento de 500 dias, que dá mais de 1 ano e meio de vida útil para a bateria. Quanto ao consumo, essa versão foi instalada na data de ontem. Eu carreguei até às 6 da manhã, utilizei bem meu celular, ó, das 7 da manhã, 7h30 da manhã até meio-dia, ele só consumiu 29% da minha bateria. E se pegar nas 24 horas, aqui vocês podem perceber que em nenhum momento eu fiquei com uma bateria baixa e só carreguei à noite. Então, mesmo com 7 horas e 59 minutos de tela acesa e 3 horas de tela apagada. Vocês podem ver que eu utilizo bastante, deixo o YouTube rodando, o Safari, o WhatsApp, o YouTube Studio, o telefone. É um consumo bastante intenso e não tenho tido os problemas com o iPhone 15 Pro. Mas eu vou fazer um vídeo para vocês especificamente sobre isso. Agora a gente também tem um novo relógio, vou colocar aqui relógio, que é quando você está em outro local e quer saber determinar o horário da sua cidade ou horário local, você tem a opção de colocar o relógio cidade. Então você tem a opção de cidade digital, que você escolhe uma cidade e coloca esse relógio. E também tem a opção de relógio cidade ele analógico. E aí você pode colocar de várias cidades. Então, para quem trabalha num ambiente
corporativo global, às vezes é importante saber o horário para ligar para uma pessoa. Não, você pode deixar esses horários aqui na sua tela de home, que isso vai acabar te ajudando bastante, você não vai incomodar uma pessoa que está dormindo com um assunto de trabalho. Ou uma pessoa que já encerrou o seu expediente, incomodá-la sem necessitar. Uma alteração que tivemos é quanto à proteção do dispositivo roubado. Tem vídeo no canal sobre o tema. A minha recomendação é que você deixe isso daqui ativado. E agora na 17.4 você tem a opção de escolher que o atraso seja realizado sempre. Antes ele identificava os locais familiares que você frequentava e com base nisso, se você fosse alterar a senha do Apple ID, a senha do celular, tirar ele do Buscar-me ou tentar modificar o seu rosto no Face ID, ele ia pedir um atraso de 1 hora para que você conseguisse fazer a mudança. Só que algumas pessoas trabalham em áreas públicas, então, por exemplo, aquele que trabalha no shopping center, tiver o celular roubado no shopping, ele vai estar no local familiar e aí vai conseguir ser alterado. Então, a minha recomendação para todos é que vocês coloquem essa configuração em sempre. E aí, assim, você precisa alterar o Face ID, alterar a senha do Apple ID, fazer qualquer alteração que envolva a sua segurança, ele sempre vai pedir o atraso de 1 hora para que você consiga fazer ela. E aí você acaba protegendo seus dados pessoais, evitando, por exemplo, no caso de furto, de roubo, que o ladrão tenha acesso aos seus dados, tenha acesso às suas contas bancárias e acabe acarretando um prejuízo maior do que o próprio furto do celular. Uma alteração que tinha na beta e eu gostei, mas a Apple tirou, é que ele tinha aumentado a barra de pesquisa de endereço eletrônico, ela tinha ficado mais extensa, então eu podia tocar em qualquer lugar aqui que já abriria essa tela para eu colocar o endereço daquilo que eu quero navegar. Mas, provavelmente a Apple deve ter feito os seus testes e alguns desenvolvedores podem ter reclamado, eu não sei o que aconteceu. Eles acabaram retrocedendo essa alteração que tinha acontecido na 17.4 beta 1 e aí não colocaram mais. E, como imaginado, acabou não saindo na versão final. E vocês podem perceber que eu estou com o teclado do SwiftKey, tem vídeo no canal, é o teclado que tenho utilizado, acho ele muito bom. Recomendo que vocês assistam esse vídeo, mas só, claro, depois de vocês assistirem esse. Outro item que eu achei uma pena a Apple tirar é a opção de utilizar o cronômetro na Dynamic Island. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu estou aqui utilizando o relógio e fecho ele. Na Beta 1 e Beta 2, a Apple tinha colocado esse cronômetro funcionando aqui. E aí eu conseguia parar, recomeçar, colocar uma nova volta, sem precisar entrar novamente no meu relógio e no cronômetro. Isso acabou sendo retirado na versão final, também foi retirado nas betas próximas ao lançamento. Provavelmente também eles devem ter tido algum problema com a experiência de usuário e retiraram. Mas eu gostaria que voltasse, quem sabe, a gente vê esse recurso lá no iOS 17.5 ou no iOS 18. Então, agora a gente vai fazer aquele nosso conhecido teste de desempenho que eu sempre faço. Vou rodar aqui o Geekbench, que é o aplicativo hoje padrão para fazer essas medidas de benchmark. E o que eu posso falar sobre a instalação do iOS 17.4 na versão final? Eu recomendo que vocês instalem por 2 motivos. Alteração na parte do suporte ao dispositivo anti-roubo da Apple, que agora você pode fazer isso em qualquer ambiente, ele não vai mais identificar um ambiente familiar, então você vai estar muito mais protegido, e também por ser uma versão estável. Muitas alterações acabam acontecendo na parte de segurança e também na incorporação de novos firmwares para que o equipamento trabalhe melhor. Então, eu recomendo que vocês façam a instalação porque vocês vão estar com o equipamento atualizado e seguro para utilizar, além de uma atualização no importante dispositivo anti-roubo que a Apple colocou no seu aparelho. Eu vou adiantar o vídeo e a gente já vai aparecer aqui o resultado final desse teste de desempenho. Terminado o teste, a gente teve 2.850 em single core e 6.921 em multicore. Vamos comparar com o histórico que a gente tem aqui. Essa daqui é a Release Candidate
e vocês podem perceber que houve um decréscimo de performance da Release Candidate para a versão final. Nós tínhamos 2.880 em single core e passamos a ter 2.850, são 30 pontos a menos, que representa em torno aí de 1,2%. Já no multicore também ocorreu uma queda, nós tínhamos 7.028 e passamos a 6.921. Aqui dá para perceber que a queda foi de 100 pontos, que dá também uma diferença em torno de 1,1, 1,2. Eu vou começar a colocar nos vídeos também o teste de GPU, porque os iPhones 15 Pro Max, 15 Pro, eles vêm com um chip novo, com novas tecnologias de vídeo, e é importante também fazer esse teste, que a gente consegue fazer o comparativo e a parte gráfica tem uma diferença. Eu fui fazer um teste entre o M2 que eu tenho no Mac para o M2 do iPad e comparando também com o iPhone, e aí eu senti que a maior diferença era na parte gráfica. Então, quando eu detectei isso, eu falei assim, puxa, a gente precisa também fazer esse teste, porque a parte gráfica é um componente importante e que também chega a diferenciar, inclusive, o preço dos dispositivos. Então, se você tiver um Mac com mais GPU, ele vai necessariamente custar mais caro. Então, a gente vai começar a fazer esse teste. Vai ficar interessante também para quem roda jogos ou também edita vídeos no iPhone, embora não é o meio ideal, porque é desconfortável, mas ele edita vídeo muito bem. Algumas vezes eu utilizei o iPhone, inclusive na época do 11 Pro, para conseguir editar vídeo em 4K e tinha um bom desempenho. O problema é que é cansativo. Então, na parte de GPU, ele tem 27.324 pontos no Metascore. A gente não realizou o teste anteriormente para a gente fazer a comparação, mas a partir de agora a gente vai dar mais esse dado para vocês. Quanto ao desempenho de usabilidade, para mim ele continua completamente fluido, não tenho problemas, fecha rápido, então quanto a isso vocês podem ficar tranquilos. Eu também estou com o iPhone 15 Pro Max, que é o último de linha, então não era para ter engasgo. Testei no iPhone 14 Pro, também está atendendo muito bem. Então, se você tem um iPhone mais recente, você pode instalar tranquilamente, que não vai cair tanto a performance, ou você não vai sentir nenhuma modificação no uso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, tem muito conteúdo interessante aqui, bacana para você, para sua família, para quem gosta de tecnologia. E os aguardo até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!